Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 6 verso 41, Nova Bíblia Viva. Introdução, João 6 relata o milagre da alimentação dos 5.000, e o subsequente discurso de Jesus sobre ser o pão da vida. O capítulo explora temas de provisão divina, fé, e a verdadeira natureza de Jesus como o Messias. O versículo 41, então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu, marca um ponto de inflexão, onde a multidão, inicialmente entusiasmada, começa a questionar e rejeitar a reivindicação de Jesus sobre a sua origem divina, e o significado do pão do céu. Este versículo revela a incredulidade e a dificuldade que muitos enfrentaram ao compreender o mistério da encarnação e a proposta de Jesus de ser o único caminho para a vida eterna. Contexto histórico. No contexto do primeiro século na Judeia, as expectativas messiânicas eram altas. Muitos esperavam um Messias que libertasse Israel da opressão romana e restaurasse a glória do reino de Davi. A alegação de Jesus de ser o pão do céu desafiou essas expectativas nacionalistas e políticas. Para muitos judeus, a ideia de um Messias divino que desceu do céu era estranha e ofensiva. No capítulo 6, Jesus continuamente aponta para uma compreensão mais profunda da fé e do seu papel, além da mera satisfação das necessidades físicas, como demonstrado no milagre da alimentação. A murmuração dos judeus reflete a sua incapacidade de ver além do que era familiar e compreensível para eles. A referência a seus pais terem comido maná no deserto, mas ainda assim terem morrido, João 6,49, serve para contrastar com a vida eterna oferecida por Jesus. Interpretação. A murmuração dos judeus em João 6,41 revela a natureza da resistência humana à verdade divina. Em uma perspectiva teológica protestante trinitariana, a incredulidade demonstrada aqui é um reflexo da depravação humana e da necessidade da graça divina para capacitar a fé. A declaração de Jesus sobre ser o pão do céu é uma revelação da sua divindade e da sua capacidade de satisfazer a fome espiritual da humanidade. Como protestantes, acreditamos que a salvação vem pela graça, através da fé em Jesus Cristo. O Pai atrai as pessoas a Cristo, João 6 verso 44 e verso 65, e o Espírito Santo ilumina os corações para entender a verdade. Os judeus aqui demonstram uma cegueira espiritual, incapazes de reconhecer Jesus como o Messias prometido, mesmo depois de testemunharem milagres e ouvirem seus ensinamentos. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da importância de examinar nossas próprias crenças e de pedir a Deus que abra nós os olhos para a verdade do Evangelho. Devemos evitar a atitude dos judeus que murmuraram, buscando em vez disso uma fé humilde e receptiva à revelação de Deus em Jesus Cristo. Veja as referências em Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Este versículo profético de Isaías prediz a rejeição que o Messias sofreria. A murmuração dos judeus em João 6,41 é um cumprimento dessa profecia, demonstrando como muitos rejeitariam Jesus, apesar de suas obras e palavras. Assim como Cristo foi rejeitado na carne, as palavras de Jesus, que são espírito e vida, João 6,63, também causam estranheza e repulsa, pois revelam a dureza do coração humano. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo de Paulo explica por que os judeus em João 6,41 não conseguiam entender a alegação de Jesus. A compreensão da natureza espiritual de Jesus e do seu papel como o pão do céu requer a iluminação do Espírito Santo. Sem essa iluminação, as palavras de Jesus parecem loucura e são rejeitadas. O contraste entre a visão espiritual e a visão natural é a chave para a compreensão de quem é Jesus.